Olá, pessoal, tudo bem? Acredito que sim, que esteja tudo bem com todos e que a graça de Deus esteja conosco, porque estando nós sob a graça de Deus, por intermédio de Jesus Cristo, temos paz. Não importam as circunstâncias, certo? Então, hoje eu senti de falar um pouquinho aqui, dar uma viajada aqui na Bíblia, certo? Mas antes, como eu sempre faço, eu quero mostrar a minha Bíblia, gente. Eu colei a minha Bíblia, eu gosto dessa Bíblia, gente. Olha como ficou bonitinha, arrumadinha. Eu gosto tanto que eu tenho outras, certo? Mas eu gosto mais dessa daqui, ó. Olha, tá vendo? Dá para ler direitinho, não dá? É de João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, tá? É uma Bíblia de João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, ok, pessoal? Que é para ninguém ter dúvida com relação à Bíblia que eu uso, certo? Então, hoje eu senti de fazer. Eu estava lendo e eu senti de passar para quem queira ouvir sobre. Eu vou dar o título dessa pregação, ou aliás, já tem o título aqui: O Preço da Traição. Todos sabem de que é que eu estou falando, não é, gente? Da traição de Judas com Jesus. Mas antes, nós vamos passear um pouquinho pelo capítulo 24, capítulo 25, um pouquinho só, tá? E o capítulo 26, para chegarmos até o preço da traição. Por quê? Porque Jesus, assim que ele estava prestes a ser preso, prestes a terminar o seu ministério na terra, que foram de apenas 3 anos, ele preveniu ao povo à sua volta, principalmente aos discípulos. Ele fez vários sermões a respeito da sua vinda, a respeito da sua morte, da traição que tiveram para com ele e a respeito da sua volta, porque ele ainda virá. Ele virá ainda, tá? Arrebatar a sua igreja. E quem é que faz parte da igreja de Cristo? Aqueles que creem nele, que se tornaram filhos dele, filhos de Deus por intermédio dele, e não de homem algum, mas por intermédio de Jesus Cristo, pelas palavras contidas neste livro. Aqueles que não se apartarem da palavra de Jesus, do que ele disse, dos ensinamentos dele, dos sermões dele, estes sim serão salvos. Aqueles que agirem de acordo com a palavra de Deus, estes são os verdadeiros que fazem parte da igreja de Cristo, que caminham com Cristo. Aqueles que não apenas apregoam a sua palavra, mas vivem a sua palavra na vida cotidiana. Por onde quer que anda, vive o que Cristo ensina aqui neste livro. Porque o que ele veio ensinar aqui, gente, não foi barato, não. Não foi por apenas 30 moedas de prata, mas foi a preço de muito sofrimento. Eu já não digo apenas o sofrimento na cruz do Calvário, mas o sofrimento desde que ele nasceu até o dia que ele foi para o túmulo.
porque a partir daí ele voltou para a glória. Nós sabemos disso. Então aqui no sermão profético, no capítulo 24, fala sobre o princípio das dores. Por isso que começa aí o sermão profético, sobre o princípio das dores. Jesus, ele chegou no templo, e o que ele viu lá no templo não agradou a ele. O que ele viu no templo não foi de acordo com a sua vontade. Tanto que, quando ele saiu, ele disse aos discípulos o seguinte, está aí no capítulo 24, e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. O 2 diz, Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Os discípulos queriam saber o porquê. E Jesus continuou o discurso, né? Continuou o discurso assentado no Monte das Oliveiras, ele e seus discípulos. E ele disse o seguinte, eles falaram o seguinte, diz-nos quando serão essas coisas, já no versículo 3, tá? Do capítulo 24. E qual sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus estava apregoando sobre o fim do mundo e eles estavam curiosos para saberem quando é que isso iria acontecer, certo? Quando é que seria a volta de Jesus? E Jesus ali explicou para eles tudo direitinho, né? Que eles iriam ouvir rumores de guerra, que ia haver muita guerra, muita traição no mundo, nação contra nação, reino contra reino, certo? Irmão contra irmão, terremotos em vários lugares. Aí as pessoas falam assim, mas isso sempre aconteceu, só que não com a frequência, gente, que está acontecendo agora, certo? Não é com a frequência que está acontecendo agora. Agora está demais, ninguém confia mais em ninguém. As pessoas não dão mais credibilidade da sua pessoa para outras pessoas. Antigamente, quando chegava uma pessoa em alguma loja para comprar a crédito, que o dono da loja ficava sabendo que era um servo de Deus, uma serva de Deus, vendia sem medo, porque sabia que voltaria para pagar. Mas hoje em dia já não está mais a mesma coisa. Antigamente qualquer um recebia um servo de Deus na sua casa, sem receio. Mas hoje ninguém sabe mais quem é quem. Então nós estamos vivendo dias difíceis. E eu creio que é o princípio das dores, certo? Lá fala sobre a grande tribulação, ele fala sobre a grande tribulação, certo? Ele diz assim, quando pois vides que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, atenda. O que é estar no lugar santo? É estar entre quatro paredes, apenas ouvindo a palavra de Deus? Não. É estar lá e muito mais. Só que está lá, ouvindo palavras repetitivas, com tantas coisas que nós temos para ouvir sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia, ouvindo a todo tempo sobre, você está murmurando, cuidado com a murmuração, cuidado com o julgamento, não sei o quê, tá? Porque muitas vezes a pessoa não sabe nem do que é que o pregador está falando, certo? Como é que a pessoa vai se corrigir se ela não sabe do que é que o pregador está falando? Então eu acho que no púlpito da igreja tem que pregar nada mais, nada menos que a Bíblia, certo? Então aqueles que estão obedecendo a esta palavra
são os verdadeiros filhos de Deus por intermédio de Jesus Cristo e fazem parte da Igreja de Cristo. São seguidores de Cristo, certo? Eu não vou ler parte por parte, porque senão fica muito extensa a pregação. E o sermão continua aí no verso 29, fala sobre a vinda do Filho do Homem, porque os discípulos queriam saber. Mas Jesus disse, o 29 do capítulo 24, o versículo 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Jesus explicou tudo para os discípulos e explica para nós aqui. Mas parece que tem gente que prega essas coisas, mas não acredita. Muitos pregam sobre essas coisas e suas ações mostram que não acreditam, apenas apregoam sobre essas coisas, porque não têm temor, mentem, se vendem, tá? Por que eu digo se vendem? Porque nós vamos ver lá na frente sobre a traição que tiveram para com Jesus, tá? Então, aqui o sermão continua, exortação à vigilância. Todo tempo Jesus vinha exortando ao povo, exortando aos discípulos, porque eles ficavam curiosos, querendo saber tudo sobre a partida de Jesus, a volta de Jesus para a sua glória e a volta dele à terra, que é o dia do arrebatamento, segundo a Bíblia. Os discípulos ficaram curiosos, assim como nós também ficaríamos. Só que hoje nós temos aqui, a bússola, que é a Bíblia. Então, como está bonitinha, eu consertei, colei, tá? Estava toda caindo aqui. Mas eu gosto muito dessa Bíblia. Não que eu a idolatro, não. Eu gosto da palavra de Deus, certo? É porque ela tem a letra grande, a outra que eu tenho ali tem a letra pequena, certo? Aqui eu não preciso usar óculos. Então, a todo tempo, Jesus exortava sobre a vigilância. Aqui no verso 35 diz assim, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E há quanto tempo, gente, essa palavra vem sendo apregoada? Desde a época de Moisés, a época do Êxodo, que já existia o Pentateuco, né, o livro lá dos profetas, certo? E depois veio o Novo Testamento, a vinda de Jesus, e foi acrescentada a ela o Novo Testamento, a nova aliança com a vinda de Jesus. A Bíblia é maravilhosa. Então tudo passa, mas as palavras de Jesus não passarão. Nós vemos que Jesus veio tirando o que fazia parte do Velho Testamento, que era da natureza humana, não era da natureza divina. Por exemplo, sábado realmente é o dia do Senhor. O Senhor trabalhou e no sábado ele descansou. Contudo, Jesus não deixou de trabalhar no sábado. Como assim, irmã Ilza? Ele não deixou de desatolar um animalzinho que estava lá preso, sem poder sair. Ele não deixou de fazer curas. E ele era taxado de desobediente, porque ele curava no sábado, ele trabalhava no sábado, certo? Não vamos dizer que sábado não é o dia do Senhor, não, porque está escrito aqui. O próprio Jesus disse que não veio abrogar a lei nem os profetas. Ele não veio ser contra a lei nem os profetas, certo? Mas isso não significa que nós não possamos fazer nada no sábado, deixar uma pessoa morrer amiga no sábado, deixar uma pessoa com fome, deixar uma pessoa com necessidade. Não, de jeito nenhum. Mas o sábado é realmente o dia do Senhor. Não há lugar nenhum constando na Bíblia que domingo é o dia do Senhor, tá? Apesar de que todos os dias são dias dos senhores, tudo aqui pertence ao Senhor, tudo é dele, tudo é para ele, tudo foi feito por ele. E tudo que acontece ou é da vontade dele ou é permissão dele. Não adianta ninguém querer ser o maioral, porque se aconteceu,
foi permissão dele, até para livrar algumas pessoas de certas coisas, certo? Então, aqui o sermão continua, exortação à vigilância, aí no 33, né? Aí, foi como nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Hoje nós estamos aí anunciando, apesar de que muitos que estão anunciando estão fora do templo de pedra, praticando coisas erradas, parece que apenas apregoam e não creem como o povo de Noé criam, como Noé cria, e sua família passou a crer. Porque nós temos que apregoar a palavra e temos que crer nela. Se nós próprios não darmos crédito a essa palavra, quem irá dar? O povo percebe quando alguém apregoa no templo e fora do templo de pedra, faz diferente. As pessoas percebem. E aí, o pregador passa a ficar sem credibilidade. A pregadora passa a ficar sem credibilidade. Muitos estão por aí, criticando o quê? Um anel, tá? Um relógio que você usa, um esmalte que você passa na mão. Olha, a pior vaidade, a vaidade que mais condena o homem é a vaidade do ego. O eu faço, eu posso, eu sou, eu sei, eu estudei, eu faço. Tem que venhamos a termos cuidado com isso, porque nós podemos aprender até com um animalzinho irracional, com uma criancinha de colo, a gente pode aprender. Com uma pessoa que não foi à escola, a gente pode aprender. Com um doutor da lei, com qualquer pessoa que estudou vários cursos, a gente pode aprender com qualquer pessoa, gente. A gente pode aprender com a natureza, certo? Eu fico observando, que eu moro aqui na região da Caatinga, e eu fico observando a vontade de viver que tem a vegetação da Caatinga. Ela fica toda seca no polígono das secas. E nas primeiras chuvas, elas já começam a se encherem de folhas verdes e flores e frutos. Olha que vontade da vegetação. Isso serve de exemplo para nós termos paciência nos dias maus, na esperança de termos dias bons. Eu observo também os lugares muito frios, que ficam bem próximos do polo norte, por exemplo, dos polos, né? Não, certo, gente? Onde são regiões muito frias e são tão frias que a geada mata, faz cair toda a folhagem das plantas e ficam as plantas, as árvores ficam tão secas quanto as árvores do Nordeste brasileiro, da Caatinga brasileira. É a mesma coisa. E depois, quando chega em outra estação, elas renovam as folhagens, flores em frutos, certo? Isso serve de exemplo para nós. O 25 também, o sermão profético continua, a parábola das 10 virgens. Muitos fazem encenações com esta parábola das 10 virgens. Será que essa parábola diz respeito apenas às mulheres? Será, gente? Não. Esta parábola diz a respeito de todos os seres humanos da terra, aqueles que são prudentes, que seguem os ensinamentos de Cristo, e aqueles que são imprudentes, certo? Tipo, os bodes e as ovelhas, tipos, os peixes ruins e os peixes bons, certo? Tipo, o joio e o trigo. Não que Deus seja contra os animais ou tipo de planta, não. É o comportamento
Por exemplo, o joio é um tipo de planta que mata outras plantas, certo? Porque ele embaraça outras plantas. Eu creio isso, eu não conheço o joio, certo? Eu não conheço, vírgula, certo? Mas só Deus vai saber quem é joio e quem é trigo. Como os bodes e as ovelhas. Porque, gente, foi Deus quem criou os bodinhos, as ovelhas. Só que as ovelhas não dão marradas como os bodes, não machucam ninguém como os bodes machucam, certo? Não é que o bode seja algo lá do lado do adversário de Deus. Não, nada disso. E nem o joio. São apenas parábolas que Jesus usou para explicar o reino de Deus. Quem pertence ao reino e quem não pertence, desde aqui da terra. Usando as coisas da terra para fazer comparações, certo? Figuras e linguagens. Então, aqui diz a parábola das 10 virgens, né? Que 10 eram loucas, 5 eram loucas e 5 prudentes. Não se refere só às mulheres, não, tá? Só as mulheres não, os homens também. Mulheres e homens, loucos e mulheres e homens prudentes. Os loucos, os nécios, as loucas, as nécias, são as pessoas que não obedecem a esta palavra. Apesar de estar entre 4 paredes, se reúnem, fazem fofoca, fazem complôs. Afinal, será que Deus aplaude o ocultismo? Será que o ocultismo existe? Está em lugares onde essa palavra não é pregoada? A gente sabe que não. A gente sabe que o ocultismo existe em lugares onde essa palavra é apregoada. E o que é falado no gabinete é revelado no telhado. Certo? Que todos vão saber disso porque é bíblico. É bíblico. Jesus ensinou isso às pessoas à sua volta. Certo? E nós não podemos sairmos por aí condenando todo mundo apenas porque está fora de um templo de pedra. Porque há muitas pessoas que leem esse livro, é o livro mais lido no mundo. E nós não sabemos quem é o joio, nem quem é o trigo. Quem são os bodes que dão marradas e nem as ovelhas. Não que Jesus seja contra algum animal, foi tudo Deus. Tudo foi Deus que criou, certo? O joio também foi Deus que criou, certo? O bode foi Deus que criou. Se não fosse o bode, não existia também os outros animais. Porque para a cabra reproduzir, ela precisa do bode, certo? Do carneiro, certo? Então Jesus fez apenas aí o quê? Uma comparação. Que ele fazia muitas comparações, são as parábolas, figuras de linguagens, certo? Então, a gente precisa tomar cuidado, ter vigilância, não basta pregoar direitinho essa palavra, a gente tem que viver essa palavra em todos os lugares por onde a gente andar. Alguém oferece o que não presta? Não pegue, porque a Bíblia não é a favor. Alguém lhe ensina a fazer algo que Deus não aprova? Não pega esse conselho, porque Deus não aprova. A Bíblia lhe ensina que você não pode se encher de coisa, de pulseira. Não encha, porque Deus não aprova. Certo? Mas não vamos sair por aí condenando pessoas, porque tem pessoas também que não sabem, que às vezes faz porque não sabe, não conhece a verdade. Mas se ela está na terra, ela está em tempo de conhecer a verdade. Certo? Como diz aquela a parábola. Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Porque naquela parábola, tanto faz você nascer hoje para Cristo, tanto faz você que nasceu hoje para Cristo, como aquela pessoa que nasceu há 50 anos atrás. Tem o mesmo valor, certo? Como os operários da vinha.
Não está falando de operário de uma empresa qualquer, não. Como a igreja do Senhor também não é uma empresa qualquer, como uma empresa de tecido que emprega as pessoas, uma empresa de livros que emprega pessoas que imprimem livros, uma empresa de óculos que emprega pessoas que fazem óculos. Não! Presta-se trabalho? Presta-se. Mas é trabalho para o reino de Deus. Certo? Eu sei que muitos podem ir até contra o que eu estou pregoando aqui, mas a palavra de Deus não se vende. A palavra de Deus, Deus trouxe de graça, só que Ele pagou um preço alto. O preço foi sangue, gente, certo? Nós vamos ver na frente quem é que se vendeu, quem é que se traiu lá na frente, tá? Então, o 26... a consulta dos sacerdotes. Antes disso aqui tem a parábola dos talentos. Nós também não vivemos no mundo, certo? Achando que a nossa vida é uma ilusão, porque um dia a gente vai partir. Não. Se Deus nos colocou aqui no mundo, Ele dividiu talentos, nos deu talentos. Nós temos que negociarmos os talentos que Ele nos deu, tanto para o nosso sustento material, certo? Como granjearmos também almas para o seu reino. O que difere uma coisa da outra. Uma coisa é você ter o talento para granjear e satisfazer suas necessidades materiais. E outra coisa é você ter talento para ganhar almas para o reino de Deus. Não vamos misturar as coisas, não, tá? E Deus deu talentos. Aqui fala que Ele deu 5 talentos para um, 2 talentos para outro e 1 talento para outro. O que ganhou 5, granjeou, ganhou mais 5. O que deu 2, ele deu 2, granjeou, ganhou mais 2. E o que deu 1, pegou e enterrou. Isso vale para a nossa vida material e a nossa vida espiritual. O granjear para a vida espiritual é apregoar a palavra, é cumprir o ídolo do Senhor para granjear almas para o reino. Ganhar é almas, não é dinheiro não. Ganhar é almas para o reino. A alma precisa? Precisa. Se tem uma igreja de pedra, precisa. Para restauração, para conserto e tal. Mas é para granjear almas. Agora o talento para granjear o seu pão de cada dia já é diferente, mas é mandamento de Deus também. Porque desde lá o princípio, Ele disse, e o homem viverá do pão amassado com o sol do seu rosto. Certo? E Ele deu talentos para todo mundo. Tanto para o suprimento da vida material, quanto o suprimento da vida espiritual e granjear almas para o reino de Deus. Aí o sermão continua, né? Depois dos talentos, aí vem o final do sermão profético, a vida eterna e o castigo eterno. Jesus explica tudo para quem está à sua volta sobre a vida eterna, que vai ser maravilhosa. Ninguém vai sentir dor, ninguém vai chorar, não vai ter choro, não vai ter dor. Mas ele fala também sobre a vida eterna sem a presença dele, que vai ser de muito sofrimento. Sofrimento sem igual aqui na terra. Ele explica tudo, que pessoas desejam que algo caia em sua cabeça para lhe matar, mas não acontece, porque é um sofrimento eterno, certo? Conforme a Bíblia diz, né? Então aqui, ó, nessa parte aqui, o fim do sermão profético, diz assim, o 31, e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, oh aleluia, e todas as nações serão reunidas diante dele. Todas as nações serão reunidas diante dele. Gente, é coisa, né, do Altíssimo. Às vezes a pessoa diz assim, como pode isso? Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Quando ele for aparecer, todos irão ver.
todas as nações irão ver, certo? Nós não entendemos o trabalhar de Deus, mas Ele é Deus, pode todas as coisas. E ali, o 32, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Foi o que eu falei lá no princípio. É porque Deus não ama os bodes? Não, gente, foi apenas uma comparação. As ovelhas são mansinhas, os bodes dão amarradas, certo? Os bodes são necessários também, foram criados por Deus, assim como o joio também foi criado por Deus, certo? Agora eles dão amarrada, por isso que Deus falou, eles machucam as pessoas, certo? Por isso que fala que há muitos lobos também, lobos vestidos de ovelhas. Tem isso também, tá, gente? Deus é contra os lobos? Não, foi Deus que criou. Quem criou os lobos? É apenas uma forma de expressão, comparando as coisas existentes na terra com o que vai suceder depois. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Quer dizer, as ovelhas, a comparação a isso, são as pessoas obedientes a quem? A quem? A Deus. A palavra de Deus. Aquelas pessoas que têm o temor de Deus. Deus ensina que não pode lançar a mão no que é alheio, e onde quer que ela esteja, ela não lança a mão no que é alheio. Deus ensina que não pode trair as pessoas, onde quer que ela esteja, ela não trai as pessoas. Deus ensina para ter cuidado com o que fala, com o que sai da boca, que o que entra é o que faz mal. Ela vigia no seu falar. Se ela viu algo errado, certo? Que possa causar outra coisa mais errada ainda, ela não vai passar aquilo para frente, certo? Porque pode acontecer até uma morte, certo? Então a gente precisa tomar cuidado. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Olha que coisa linda, gente. A gente ouve isso. Vinde, benditos de meu Pai. Possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Oh, glória a Deus! A gente ouvir isso vai ser maravilhoso, certo, gente? Vai ser o dia que nascerá o sol da justiça para os justos, certo? É uma parábola também, é uma comparação também, porque o sol, se a pessoa ficar exposto demais ao sol, queima, tá? Mas é uma forma de expressão que é cabível aqui, certo? Porque o sol também clareia, sabe? Traz luz, certo? Ilumina aqueles que estavam na escuridão. É uma forma de mostrar que vai acabar o sofrimento daqueles que viviam sofrendo, certo? Então, o 35, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era era estrangeiro e hospedaste-me. O que significa isso, gente? Significa que aquele que tem sede, sede mesmo, e você não der um copo de água, principalmente naquela época, gente, hoje também, mas principalmente naquela época, que o povo não tinha os recursos que temos hoje, os meios de transportes que temos hoje, as hospedarias que temos hoje, os recursos financeiros que temos hoje. Só que hoje nós temos que termos cuidado também, porque tem muita gente pedindo pelo amor de Deus que não necessita, tá? A gente tem que ter muito cuidado também, certo? Com os espertões, entre aspas. A gente precisa tomar cuidado, mas vamos prestar conta a Deus também, viu? Eu falo ter cuidado, mas por outro lado, vamos prestar conta a Deus. Então a gente tem que
matar a fome das pessoas que estão com fome, ser misericordioso, ser misericordiosa, não trair as pessoas, não tomar das pessoas para elas ficarem na falta. Quantas pessoas doaram sem ter condições de doar aquilo que era para a satisfação das suas necessidades, para a compra de um objeto necessário em sua casa, a compra de um remédio. Que nós venhamos a meditarmos sobre essa palavra aqui, certo? Porque o ajudar é ajudar ao necessitado, certo? Por acaso o são precisa de médico? O são não precisa de médico. Quem precisa de médico são os doentes. E tem muitos sãos querendo médico, sem estar precisando de médico. É uma parábola que eu estou falando aqui agora também. Tem muita gente que não tem necessidade de dinheiro pedindo dinheiro. Tem muita gente que não tem necessidade de comida pedindo comida. Mas Deus vai cobrar dessas pessoas nesse dia aqui, que nós formos confrontarmos, que ele for ficarmos diante dele, certo? Não sabemos como, joio, trigo, peixe bom, peixe ruim, ovelha ou bode, não sabemos. Mas nós temos apenas o quê? Que obedecermos a esta palavra, que a gente sabe o que é de Deus aqui, o que não é. Porque tudo aqui que tem aqui é de Deus, mas muitas coisas foram colocadas nesse livro para nos servir de exemplo, tá? Não é para a gente fazer. Onde um perseguiu o outro, tipo, Abraão teve 2 filhos. Foi correto Abraão ter como um filho legítimo Isaac? Isaac era filho da promessa. Não precisava Abraão bajular tanto Isaac e deixar Ismael embora com Agar de qualquer jeito. Era filho dele também. Isaac era filho único de Sara. Mas Abraão já tinha Ismael e deixou Ismael ir embora, gente. Quem sabe Deus não pôs Abraão à prova quando pediu que levasse Isaac para o holocausto como cordeirinho. Foi por isso, porque viu que ele idolatrava muito Isaac e deixou Ismael ir embora com Agar. São minhas palavras, não estão na Bíblia não, tá, gente? Quando são minhas, eu tenho que falar, porque a gente não pode tirar e nem colocar aqui nada, tá? São minhas palavras aí. Eu que imaginei isso, porque eu que imaginei. Abraão deveria ter tratado Ismael do mesmo jeito, Isaac do mesmo jeito que ele tratou Ismael. Não deveria ter deixado Ismael ir embora assim, com Agar, e não fazer conta disso. Fazer de conta que Isaac era seu filho único. Certo? Porque Isaac era filho único de Sara. Mas Abraão já tinha Ismael. E ele deixou embora, não fez conta. Certo? De Ismael ter ido embora. Então, quando chega aqui a consulta dos sacerdotes, os sacerdotes aqui e os escribas já sabiam quem era Jesus. Aí, gente, muitas pessoas falam assim, os escribas eram pessoas da lei, eram pessoas boas, na época de Esdras. Mas na época de Jesus, quem falou foi Jesus, não sou eu que estou falando. Ai de vós, escribas, fariseus. Não sou eu que estou falando. Porque quando Deus olhou do alto para baixo, a palavra do Pentateuco estava sendo anunciada. Contudo, não havia mais o manifestar do Espírito Santo na terra. Tanto que foi preciso haver um revestimento. Os discípulos foram revestidos. Revestir é vestir de novo. Tá, gente?
O Espírito Santo era quem agia nos reis, tanto que houve um rei, o rei Saul, que Deus mandou Samuel ungir Saul, não pela vontade dele, mas foi pela permissão, porque o povo queria ele rei, e Deus ordenou a Samuel a ungir Saul. E depois Saul fez tanta coisa contraditória à vontade de Deus, que Deus, quando Deus tirou o seu espírito de Saul, Saul ficou louco e foi para as montanhas procurar uma mulher lá que fazia coisas desagradáveis a Deus. Eu não vou citar porque cada um tem a sua crença, cada um tem a sua religião, cada um segue o que quiser, tá? A gente tem livre-arbítrio. Deus deu o livre-arbítrio para nós. Seguimos o que quisermos seguir. Mas Jesus deu a ordem para a gente apregoar essa palavra. E ela é para quem crê. Quem não crê e crê em seus deuses lá, suas coisas, a gente não tem nada a ver com isso, certo? Mas a gente deve cumprir a ordem que Jesus deu. Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, tá? Então, aqui, ó, o 26 do livro de Mateus, diz assim: e aconteceu que quando Jesus concluiu todos esses discursos do sermão profético, certo? Diz aos seus discípulos: bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem, Jesus, né, será entregue para ser crucificado. O 3 diz: depois os príncipes dos sacerdotes e os escribas e os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás. O 4 diz: eles se reuniram para ver o que é que iriam fazer, como é que iriam agir, como é que iria fazer a trama, como até hoje tem tramas, e como tem tramas hoje. Nós temos que termos cuidado para não fazermos parte das tramas, como aquele povo fez parte das tramas para pegar Jesus, certo? O 4 diz: e consultaram-se mutuamente para prenderem Jesus com dolo e o mataram. O 5 diz: mas diziam, não durante a festa, para que não haja um alvoroço entre o povo. Geralmente é assim. Pessoas maquiavélicas fazem tudo às escondidas. Tudo escondido. Então eles fizeram tudo escondido. Planejaram tudo. E falaram, mas não durante a festa, para não haver alvoroço entre o povo. Que festa era essa? A festa da Páscoa. Certo? Aí vem o jantar de Betânia, que quando Jesus chegou em Betânia, certa vez, não é aqui que está falando, mas eu vi uma judia falando que Betânia era um leprosário. Não é aqui na Bíblia que está falando. E por certo, tem indícios, porque lá morava Lázaro, que era leproso, morava Simão, o leproso, tá? E uma judia, eu ouvi uma judia muito... Eu acompanho os vídeos dela, ela mostra as ruínas de Israel, de tudo. Eu gosto muito de assistir, sabe? Ela crê em Jesus, certo? Eu acho que ela crê, porque ela pregou, ela faz tudo e mostra passagens da Bíblia, fala sobre todos os apóstolos, os discípulos e tal. E o que acontece? Ele estava na casa de Simão, o leproso, e lá chegou a mulher. E essa mulher, dizem que era Maria, irmã de Marta. Aqui não está falando, mas dizem que era Maria, irmã de Marta. Eu acho que aqui não fala, ó. É a partir do verso 6, do capítulo 26. E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça quando ele estava sentado à mesa. Um vaso de alabastro
era o alabastro, o vaso era feito de alabastro, mas dentro do vaso continha um perfume de grande valor naquela época. E era muito caro. E ela derramou esse unguento sobre a cabeça de Jesus. Sobre a cabeça, gente. Pensa bem. O outro disse: e os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: por que este desperdício? Certo também? Palavras minhas. Que eles foram incentivados por quem? Pelo tesoureiro, que era Judas. Louco por dinheiro, né, gente? Desperdício tão grande. Pegar um perfume de tanto valor e derramar sobre a cabeça de Jesus. Mas vamos ver o que Jesus falou, gente. O 9 diz: pois esse unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. O 10 diz assim: Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes: por que afligis esta mulher? Jesus perguntou para os discípulos: por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Jesus sabia de tudo, gente. 100% Deus, 100% homem. 100% homem, mas 100% Deus. Ele sabia de tudo. O 11 diz: porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Jesus sabia que era chegada a sua hora. E ali Maria já estava preparando o seu corpo para ser enterrado, perfumando o seu corpo, que era costume deles fazerem isso, perfumar o corpo para ser enterrado. E Maria fez aquilo. E Jesus disse: terão os pobres por muito tempo, mas a mim não. Oh, meu Deus, glória a Deus. O 12 diz: ora, derramando este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu enterramento. Tá vendo? Jesus disse que derramando aquilo ali sobre o corpo dele, ele estava preparando o corpo dele para ser sepultado, para ser enterrado. E que eles iam ter muito tempo para conviver com os pobres, mas com ele não, porque ele já ia partir. Já estavam tramando a morte dele. Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado, onde quer aqui, em redes sociais, ou entre quatro paredes, ou nas praças, em qualquer lugar, viu, gente? Que esse evangelho for pregado em todo mundo, também será referido o que ela fez para manter sua memória. Oh, glória! Então todo mundo lembra do que Maria fez, sabe? Quando Jesus chegava, dizem que ela era irmã de Marta. Certa vez Jesus chegou na casa delas e Marta, né, lá ocupada com seus afazeres, e Maria sempre ouvindo a palavra. E Jesus: Marta, Marta, não andeis tão preocupada, né, com tantos afazeres. Maria pegou a boa parte. Jesus não quis condenar Marta, porque também tinha que ter alguém para cozinhar, para fazer o chazinho, fazer o pão, preparar a comida, certo? Mas Maria preferia ouvir as palavras de Jesus, que ela gostava de ouvir, tá? Então agora vem o nome do título dessa pregação: o preço da traição. Está aqui na Bíblia, ó. O preço da traição. Então, o 14, versículo 14. Então, um dos 12, chamando Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes. O 15. E disse: que me quereis dar, e eu vou-lo entregar, e eu vou-lo entregarei?
aqui está uma pergunta, tá, gente? Mas eu acho que seria uma afirmação. E disse que me quereis dar, e eu vou lhe entregarei? Para mim seria uma afirmação. E eles lhe passaram 30 moedas de prata. 30 moedas de prata, gente. Todo mundo fala que Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Mas vamos ver daqui a pouco. Que o Espírito Santo me tocou, tá? Não que esteja escrito aqui, mas o Espírito Santo me tocou, tá? O 16. E disse, então, buscava oportunidade para entregar. E aí teve a última Páscoa, a Santa Ceia. E ali, no dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo, onde quer que façamos os preparativos para comeres a Páscoa. E ele disse, ide à cidade a um certo homem e diz-lhe, o mestre diz, meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12 e comendo eles disse, em verdade vos digo que um de vós me há de trair. Vamos ver, né? Um de vós há de me trair. Todos ficaram preocupados. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe, porventura sou eu, Senhor? Cada um perguntou ao Senhor, porventura sou eu, Senhor? O 23. E ele respondendo disse, um que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. E em verdade, o Filho do Homem vai com a cerca dele, está escrito. É porque ele foi predestinado para isso? Não, gente. Jesus veio para se entregar por nós. Mas Judas poderia ter sido salvo. Aí, eu não vou explicar além, mas Judas meteu a mão no prato, né? E beijou Jesus. Por isso que nem todo beijo, gente, é de amor. Há beijo de traição também. Agora que fala que Judas traiu Jesus. Mas o Espírito Santo me toca. Quem traiu quem? Porque Jesus ressuscitou e voltou para a sua glória. Tanto que na oração dele, ele pede a Deus, intercede a Deus pelos discípulos e disse que não iria deixá-los órfãos, mas que o Consolador viria. Está escrito. Não me lembro se foi na mesma oração. Mas ele disse ao Pai no final da oração, e permita-me, Senhor, que eu volte. Voltar é ir para o lugar de onde veio. Que eu volte para a glória de onde eu vim. Então, ele voltou para a glória. E quem vendeu ele? Vendeu quem? Para mim. Para mim. A Bíblia diz que Judas vendeu Jesus. Mas, na verdade, como diz, né, o mal vai de encontro a quem faz o mal, a quem pratica o mal, volta para quem faz o mal. A flecha atirada para o inocente, eu não quero falar outras palavras aqui, que tem na Bíblia também, mas isso que eu estou falando não, a flecha, são minhas palavras, a flecha atirada para o inocente, retorna para o atirador da flecha. São minhas palavras. Então eu creio que Judas se vendeu por 30 moedas de prata. Eu creio assim, que Judas, ao entregar Jesus por 30 moedas de prata, Jesus sofreu, mas ele foi para a glória. E onde será que está Judas? Nós não sabemos onde Judas está.
porque diz a palavra que ele se suicidou, né? Ele caiu por um despenhadeiro, se ficou atordoado, com as 30 moedas não comprou nada, as 30 moedas de prata, disse que comprou um lugar que era um cemitério para enterrar pessoas indigentes, né? Assim dizem, eu não sei nem se está aqui na Bíblia, tá, gente? Porque a gente só pode falar o que está na Bíblia, tá? Mas por minhas palavras, Deus me toca que Judas vendeu a sua própria pessoa, a sua própria alma, porque Jesus padeceu por nós, deu seu sangue por nós, veio nos ensinar a vivermos bem aqui na terra, darmos a vida eterna, sofreu por nós e voltou para a sua glória. E Judas, que recebeu essas moedas de prata e entregou Jesus. Na verdade, Judas se vendeu. E se vendeu por um preço muito barato. Porque Jesus foi para a glória. E ele, nós não sabemos do fim de Judas. Só sabemos que a Bíblia diz que um suicida sequer não entra no reino de Deus. Também não sabemos explicar totalmente isso, porque só Deus sabe os mistérios que estão por trás de cada pessoa que se suicidou. Só Ele sabe dos mistérios, certo? Mas o de Judas não é mistério. O de Judas foi ganância. Ganância por dinheiro. Se nós não estamos aqui pela vida, nós não queremos a morte de ninguém, porque todo mundo tem o dia de nascer e o dia de morrer. E só Deus tem o direito de fazer nascer e tem o direito de recolher no dia certo da colheita. E que Deus assim, possa abençoar a todos, que todos venham entender esta palavra e que todos venham a levar a sério a palavra de Deus, não apenas entre quatro paredes, não apenas no púlpito de uma igreja, mas, gente, que todos venham obedecer a palavra de Deus para serem salvos, para se tornarem alvos como a neve um dia, não por merecimento, mas pela misericórdia de Deus. Porque Deus é misericordioso para com aqueles que têm capacidade de se arrependerem e pedirem perdão a Deus pelos seus pecados. E pedirem perdão ao seu próximo pelos erros que cometeu contra o seu próximo, tá? Porque quando a gente apregoar sobre o amor, sobre o perdão, a gente tem que apregoar também sobre o pedir o perdão. Porque pedir perdão é a mesma condição de perdoar e vice-versa. Fiquem aí, mais uma vez, com o meu beijo e o meu abraço fraterno da sua irmã, amiga, da sua irmã em Cristo e amiga, a professora Ilza Saldanha. Amém? Que Deus abençoe a todos, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém.